É um privilégio. Primeira vez que eu essa Mara. Eu acho que o Zé também estava. Eu já todo mundo junto aqui para poder tentar ver se o STM. Aí eles falam, não, não é aqui, pra lá, pra cá, e depois mandaram. Muito grave. Ninguém gosta de ser humilhado, então. Ninguém gosta de humilhação pública, né? Até mesmo privada. Acho que ninguém sabe, ninguém gosta. Então, sabe? As... O casamento na sexta, certo? Então, na sexta eu teria que estar aqui dentro do... Aí, ligado, para tentar entrar aqui no país, entrar e ter o casamento. Então eu fui até o aeroporto, mas eu lembro de ir para o aeroporto pensando, a Bruna tentou outra vez, eles não deixaram ela ir, mandaram ela de volta, não funcionou. Então eu fui apenas baseado na fé mesmo. Né? E na verdade eu não tinha fé. Eu dei meu passaporte pensando, ele vai me devolver o passaporte, mandar mensagem para a Bruna e para o Coelho, falando, não deu certo, vamos ter que esperar o visto, vamos ter que renovar, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, Bruno. Aí eu dei o passaporte do cara, o cara pegou, qual você tá? Eu falei, a gente fica agora para Mapu. Aí ele falou, ok, começou a fazer os treinos lá, eu olhando pra ele, aí ele continuou trabalhando, não falou nada. Aí ele foi lá e ele falou, uma mala só, coloquei minha mala, e eu ainda meio confuso, eu falei, mandar ele embora? Aí coloquei minha mala, aí ele passou, ele me deu o ticket do voo, meu passaporte, falou, boa viagem. Olhei pro passaporte, olhei pra ele, falei, ok, eu virei, continuei andando. Aí eu mandei pro Coelho, pra Bruna, e você falou, nossa, deu certo, deixaram eu passar e entrar realmente, né? Porque voltou a ter o visto na chegada. Aí eu falei, amém, então, então eu fui lá, peguei o voo, cheguei lá às 7h30 da noite, às 19h30 da noite, aqui no aeroporto do Moçambique. Aí quando eu cheguei, tinha um problema. O problema é que meu visto estava em andamento. Então já que o meu visto estava em andamento, não tinha como aplicar para o outro visto. Porque já tinha um processo em aberto. Eles falaram, você é muito azarado, você está muito sem sorte, na minha forma. Seu visto está em andamento. Se você tivesse negado ou aprovado, teria como, ou tipo, não tivesse aplicado, teria como só aplicar o outro visto sem para ele. Não é? Então, agora, tudo que a gente pode fazer, tentar ver o que a gente pode fazer lá com o meu chefe, mas eu não sei o que a gente pode fazer. Aí ela saiu lá, eu pensei, amém. Aí, na hora que ela saiu, eu pensei, Deus, você me trouxe até aqui, você não vai mandar ele embora agora. Você ia fazer só por vibes, só para poder passar um tempo aqui no aeroporto de Moçambique, em Moçambique e voltar. Aí depois disso veio um cara, ele chegou pra mim, era o chefe dela, que é o Gabriel. Aí ele chegou pra mim e falou, olha, a gente vai mandar você de volta amanhã, no primeiro voo de amanhã. Porque como o seu visto está em processo, não tem como aplicar. Aí eu olhei pra ele e falei, não tem como, eu tenho um casamento na sexta-feira. E eu tô casando na sexta-feira. É que eu vou participar, eu não sou convidado. Então eu preciso entrar. Ele falou, não sei o que, você explicar, não sei o que lá. Eu não vou repetir as coisas que ele falou, porque ele falou algumas coisas muito zoadas. Mas aí, então, eu olhei pra ele e falei, olha, tem como comprar um voo para mais tarde? Ele falou, talvez, a gente pode ver amanhã. Aí ele falou, mas você vai ter que ficar aqui, no aeroporto até amanhã de qualquer forma.
Eu falei, amém. Aí eu pensei que ia ficar sentado naquelas cadeirinhas, até no outro dia. Banquinho, banheiro do meu lado, né? Tinha Wi-Fi, lugar para carregar o celular, tinha chave. Então tava tranquilo. Aí eu tô lá sentado, aí vem uma senhora para mim e fala, você tem que ir para aquela sala lá, para as pessoas que estão aqui, que vão ser mandadas embora na imigração. Aí eu olhei para ela, olhei para o meu banquinho, minhas coisinhas arrumadas. Aí ela, vem? Aí eu falei, ok. Aí eu fui, comecei a seguir ela. A gente entrou numa sala, aí a gente passou essa sala e entrou em uma outra sala, uma sala escura. Sem luz, sem janela, sem nada. Com umas beliches lá e mais um cara aleatório sentado no canto. Que era do Congo, do Brasil. E aí ele não falava inglês. Ele falava bem inglês e bem francês. Então a nossa conversa foi uma bagunça. Né? Ele falava umas palavras em francês, aí eram umas palavras que eu conhecia. Ok, entendi. Aí lá eu voltava, aí eu tentava traduzir para ele, porque eles falavam em português. Ah, uma bagunça. Mas então eu entrei na sala, quando eu entrei na sala veio um cheiro, um odor forte de urina. Então infelizmente eles mantêm muitas pessoas lá. E o que eles fazem, ela falou, olha, você quer ir no banheiro, se quiser ir no banheiro, você precisa ir agora. Senão, você não vai poder ir, não vai poder sair dessa sala. Até amanhã, às 7 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu entendi, ok, então por isso esse cheiro. Ela falou, mas ó, tem uma beliche ali pra você dormir. Eu olhei para aquela beliche, a beliche estava preta, o colchão. Então, aí fui lá, o menino, ainda bem que não fui eu. O menino ele colocou a mão, ele falou, it's humid, tá úmida, tá molhada a cama. Aí eu olhei para uma cadeirinha que estava lá da porta, eu sentei naquela cadeirinha e não saí de lá. Aí eu olhava para os lados, estava tudo abafado, graças a Deus estava com uma bombinha pelo menos. Aquele cheiro que dava ânsia de vômito, de lixão mesmo. Eu lembro de olhar para o meu lado direito, tinha uma mesa, naquela mesa apenas eu contei 12 baratas. Na mesa, assim, na mesa e na parede assim da mesa. Falei, bom Deus, você quer me provar com água? Porque eu não sei. Então não tinha água, não tinha banheiro, não tinha iluminação, não tinha ar, não tinha nada, só estava preso lá com outro cara, sem poder sair daquela sala até outro dia. Então eu sentei, fiquei sentado a noite inteira. Até o outro dia. O outro dia chegou, eles me levaram até a companhia aérea. Aí a companhia aérea me permitiu comprar um voo às 3h45, onde o check-in seria às 2h40. Então eu fui lá, comecei a fazer o check-in, fui lá, comprei a passagem, pela graça de Deus deu certo para comprar. Aí, claro, né? Eles falaram coisas que falaram para mim que eu queria as coisas do meu jeito, que eu deveria ter vindo antes sem aplicar o visto, ou se eu der sorte vai ser negado e eles podem aplicar lá, e falaram várias outras coisas também. E então eu me sentindo bem humilhado naquela hora. Faz sentido como você falei, mas não precisa estar ouvindo tudo isso. Ele mesmo falou, não, você não está fora da lei, né? Então por que você está segurando uma sala dessa? Eu falei, você não está fazendo errado, então por que você não deixa eu entrar então? O que está acontecendo exatamente? Aí estava um falando umas coisas, outro falava outra, a gente tentou fazer o casamento, levar o pessoal do cartório, fazer o casamento no aeroporto, aí eles falaram que sim, aí trocou o turno, o outro cara que veio falou que não, aí tá uma bagunça realmente. Então, não tinha nada contra a lei que me impediria de estar lá, segundo eles mesmos. O único problema é que eu tinha visto ainda bem. Mas tantas coisas humilhantes que eu tive que ouvir, foram as coisas também que eu tive que passar, então foi realmente muito humilhante para mim. E também eu estava começando a perder um pouco da paciência. Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu não perdi foi a fé e a certeza que eu ia entrar. Em nenhum momento eu parei e pensei, nossa, não vai dar certo. Mas sabe o que é interessante? Eu lembro de parar para pensar o porquê que eu estava ali e tudo mais. Eu falei, eu estou aqui tentando entrar no país, não porque eu quero ir para uma festa que vai ter legal, um show, um concerto, mas eu estou aqui porque eu quero realmente estar junto com a igreja. Eu lidero essa igreja, eu tenho que estar junto com eles. Eu vou casar no outro dia com a Bruna, então é algo que eu quero, é a segunda melhor decisão da minha vida. Então eu tenho que fazer isso. Então quando eu olhava para o que eu estava lutando para ter, tudo aquilo que eu estava passando era muito pouco. Era muito barato ainda. Aí eu fiquei pensando, nossa, se fosse outro irmão aqui dentro, o que será que eu faria por ele? Como será que eu me sentiria? Eu lembro dos irmãos me ligarem, ligar para os irmãos. E aí um dos irmãos falou para mim, nossa irmão, como é que você está? O irmão falou, mano, triste, né? Você está aí, ansioso, não sei se você vai entrar ou não. Aí, eu aprecio, né, os sentimentos, mas eu pensei, nossa, eu falei para um desses irmãos, falei, irmão, eu que estou preso aqui. É eu que estou aqui.
Eu estou passando por isso aqui. Por que você está ansioso e triste? Eu estou animado, estou com fé que a gente vai entrar. Pode ficar tranquilo. Eu fiquei pensando sobre Paulo quando ele estava preso. O Zé começou a fazer piada comigo, né? Eu falei para ele da situação que eu estava, aí o Zé falou, foi nessa aí que Paulo escreveu umas 5 cartas. Eu falei, aproveitar. O Vitor também falou, olha, pode escrever vários poemas, as poesias, salmos. Mas essa é a realidade, então, eu ainda estava com fé que iria entrar ainda. Mas o que eu percebi é que, realmente, a minha falta de fé, ou a falta de fé das pessoas, pode acabar acontecendo, que é um insulto a Deus. É um insulto ao poder de Deus. Eu faltar com fé. É como se Deus não tivesse força suficiente para fazer algo acontecer. A realidade é que eu não sabia como ia acontecer. Eu tinha uma certeza que ia acontecer. Eu lembro de sentar, eu estava sentado lá, e realmente, né, eu comecei a pensar, comecei a ficar triste e sentir humilhado por ter que passar por tudo aquilo, né? E aí eu orei para Deus, depois daquele cara ter saído, eu orei para Deus e falei, nossa Deus, aqui, me dá alguma coisa na Bíblia, para poder realmente acalmar o meu coração agora. Me dê algo para me dar um norte, para me ajudar, para, sei lá, me esclarecer, me deixar tranquilo e confiar no Senhor ainda mais. E sabe que você já pegou isso, já fez isso aqui, onde você abre a Bíblia assim no meio lá, entendeu? Eu sempre fui muito cético sobre isso. Eu falei, isso é muito aleatório. Mas dessa vez foi tão bom. Eu orei a Deus realmente frustrado, né? E aí eu abri de novo, gosto de ir no lugar. E caí em João 14. Olha isso, João 14, versículo 1. Fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí eu li isso, eu parei. Eu falei, Deus, realmente você está querendo me ensinar algo. E aí naquela hora eu já comecei a ficar extremamente animado. Eu falei, não preciso ficar perturbado, só preciso confiar em Deus. Só preciso ter fé que Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, Ele vai cuidar de mim. Porque eu estou aqui pela vontade dEle, para fazer algo para Ele. E aí eu continuei lendo o capítulo. E olha isso que ele fala no final, no versículo 13. No versículo 13 fala assim: e eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Naquele momento eu fechei a Bíblia, eu fechei meus olhos e orei a Deus. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu quero esse visto, eu quero entrar, quero poder estar no culto, quero poder ter o casamento. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai me dar isso. Naquele momento em diante, eu não duvidei nem por um segundo. Não fiquei desanimado, não fiquei duvidando. Eu falei, vamos ver o que Deus vai fazer. Não faço ideia do que ele vai fazer. E todo mundo quando me perguntasse, eu falava, não, vai dar certo, fica tranquilo. Pode perguntar, todo mundo me perguntou, eu falava, não, vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que, mas vai dar certo. E aí no dia seguinte, quando a gente estava passando lá, então, para poder achar o processo do visto, para poder negar ele ou terminar ele, tinha que passar o número do meu visto, né? Do processo. E aí o irmão me mandou o número do meu processo, e eu passei para o pessoal da imigração. E ele falou, não estamos achando, e ficou nisso horas e horas. Lembrando que eu teria que ir para o check-in, mas o check-in às 2h40, às 14h40. E estava dando lá 13 horas, 14 horas, 14h10, 14h15, 14h30, 14h40. Quando deu 14h40, a gente percebeu que estava faltando um número no processo. No número do código do processo do visto. Eu falei, mano, por isso que ninguém está achando. Está com o número errado. Aí passou o número para eles e tudo deu certo. Consegui o visto, consegui entrar. No último segundo, no último minuto. Então o que a gente aprende com tudo isso? Que no final as coisas já vão certo. Deus ele permite que a gente possa passar por essas coisas por conta de exatamente como a Escritura fala, para a sua própria glória. É para a glória de Deus que a gente passa pelo que a gente passa. O que Ele quer ver é se a gente vai ser fiel até o final. Abraão com o filho dele fala que quanto mais tempo passava, mais a fé dele crescia. Quanto mais difícil ficava para ele poder conseguir ter o filho da promessa, mais fé ele tinha de que Deus ia realmente dar esse filho. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo hoje é: será que você tem insultado Deus com os seus pensamentos? Com a sua falta de fé? Pensando que Ele não tem força suficiente para fazer realmente acontecer, seja lá o que você tem que pedir a Ele. Se pergunte realmente. Sabe, em situações difíceis, tão difíceis, ou contra a parede, eu
ovelhas de minha fonte de fé muitas vezes. E é um insulto ao Deus que eu sirvo. Eu acredito que o meu Deus ele é muito maior do que a imigração, o governo de Moçambique, ou seja lá quem for. Tem que se perguntar, o que tem sido maior do que o seu Deus? Será que a opinião da sua família? Será que a sua faculdade? Será que suas próprias emoções têm sido maior que o seu Deus? Será que o que as pessoas pensam de você é maior do que o seu Deus? Será que a humilhação é maior do que o seu Deus? Será que a faculdade, o seu trabalho, é maior do que o seu Deus? O que pode entrar na sua vida que te faz duvidar de que Deus realmente vai fazer? Que Ele tem um poder para fazer acontecer? Sabe? O ponto é que eu aprendi que Deus ele sempre dá um jeito. Eu lembro no Brasil, quando eu estava liderando o Ministério de Jovens, o Supernova, eu fiz uma pregação chamada Nada Nunca Deu Errado. Eu não sei se fiz ela aqui também. Mas nada nunca deu errado. Querendo dizer que nada nunca deu errado. Todas as coisas ruins e boas da minha vida, todas elas foram parte do plano de Deus. Elas sempre eram certas porque era para o meu próprio bem. Eu ter passado por tudo aquilo, pela graça de Deus, eu pude compartilhar até com esse homem no Brasil. Em como? Agora ele está em contato com os irmãos. E se Deus quiser, eu vou poder estudar a Bíblia. Vai ter a oportunidade de se tornar um discípulo. E se fosse realmente ele estar lá todo esse tempo? Porque quando ele saiu, foi quando eu saí para poder dar início no meu processo. E se eu fiquei todo esse tempo só para poder passar o máximo tempo possível compartilhando minha fé com ele? Durante o tempo que eu estava lá, eu estava dando tempo com os irmãos. Eu estava orando com os irmãos, confessando o pecado, dando conselho, abrindo as escrituras. Ele estava ouvindo cada parte disso. Ele pôde ouvir realmente cada uma dessas coisas e ver realmente a diferença. Ele falou que parou de ir para a igreja porque ele começou a ver a religiosidade das pessoas. Onde pessoas vão para a igreja para cantar e para se animar, mas elas não mudam o coração. E aí eu estava sendo aberto com ele sobre o meu coração, sobre as preocupações, as coisas que eu passei, a minha vida hipócrita antes de ser um discípulo, para que ele pudesse ver a diferença. Mas ia se perguntar, será que se eu tivesse desistido já, poderia muito bem ter pego o primeiro voo para voltar? Poderia ter só desistido e falar, não, já tentei, já estou aqui, não mereço ficar ouvindo tudo isso que eles estão falando, não estou tentando tirar vantagem de ninguém, tentando realmente servir a Deus, estou fazendo isso por Deus. Então eu poderia ter desistido. Da mesma forma com a gente. Deus vai colocar você através de situações, na sua própria vida particular, onde Ele vai testar o seu coração, para ver até onde você vai. Em que momento você vai perder a fé nele? É verdade. Vamos lá, Yuri. Vamos lá para Mateus 9, onde vai tirar o título da nossa pregação hoje. Vamos lá, Yuri. Mateus, a gente vai ler o capítulo 9, versículo 29. Tá bom, bro. Mateus capítulo 9, versículo 29. Estão comigo ainda? Sim. Amém. Vamos lá. Então, Mateus capítulo 9, versículo 29, o que está acontecendo aqui é que Deus, Jesus Cristo, Ele cura cegos e mudos. Né? E aí ele começa a fazer a cura e milagres neles, mas olha o que Deus fala antes de fazer o milagre na vida dessa pessoa. Capítulo 9, versículo 29, diz assim: E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Título da pregação de hoje: De acordo com a sua fé. Não, De acordo com a sua fé. Eu acredito que vai ser feito de acordo com a fé que você tem. A Bíblia fala que aquele tem a fé do tamanho do grão de mostarda para falar para a montanha ir daqui para lá e ela vai se movimentar. De acordo com a sua fé, é realmente os milagres que você vai viver na sua vida. É isso que vai determinar. Não é se Deus tem o poder ou não de fazer acontecer. Não é se as condições à sua volta estão favoráveis para você ou não. É se você tem fé que vai acontecer. Come on, bro. Você tem fé que vai passar por isso. Você pode entrar no estudo bíblico agora mesmo e falar: Nossa, eu estou me desafiando a fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo. Porque é tão difícil de fazer isso, aquilo, outro. Vai ser feito de acordo com a sua fé. Os nossos vícios agora. Está realmente difícil. Nossa, achar uma saída, que vício aplicar, fazer isso, aquilo. Vai ser feito de acordo com a nossa fé. Se você falhar na sua fé, é no momento que também o seu milagre se afasta de você. Quando os cegos estavam lá, não é que eles não queriam ser curados. Não é que eles não achavam que era possível. Não era se Deus, Jesus, ele pergunta: Olha, se você é talentoso o suficiente, se
se você tem dinheiro suficiente, sua classe econômica, se você é bem apresentável, se você tem amigos ou não, se as pessoas gostam de você ou não. Ele fala, vai ser feito de acordo com a sua fé. Seja lá a situação que você está hoje, vai ser feito de acordo com a sua fé. Durante um tempo com o meu avô, durante quando eu estava lá, eu orei muito pelo meu avô. Eu não estava conseguindo entrar em contato com ele. Meu avô ele é espírita, né? Então não sei se tem espiritismo aqui. Né? É como se fosse. Não sei se vocês ouviram falar de Allan Kardec. É tipo uma vertente parecida com o candomblé. Não é a mesma coisa, mas é fixa aí, né? Assim, no mais grosso. Mas eles acreditam em espíritos e tudo mais, e tudo é espírito que a gente tem. Cada um tem uma conexão especial, específica com Deus. Não precisa da Bíblia, eles acreditam na reencarnação, então se eu morro, vou voltar com uma borboleta. Às vezes acreditam na reencarnação, não. Mas, então ele é espírita, ele fala, não, eu não preciso de Deus, não preciso da Bíblia, não sei o quê. E sempre falava isso. Vocês sabem, ele está com câncer terminal, então está metástase nos ossos dele. Ele não tem atendido porque ele não consegue segurar o celular mais. Ele não consegue levantar nada, não consegue tocar, não tem nem mais a mobilidade. Então ele apenas usa o celular quando meu pai está lá. Porque aí meu pai pode pegar o celular, apertar o botão e ele consegue gravar áudios. Ou então mandar vídeos. E aí eu vi que meu avô agora ele acredita em Deus. Então agora isso aumentou ainda a minha fé. Mas eu precisei que as circunstâncias mudassem para aumentar a minha fé. Imagine se a salvação das pessoas da sua família, a sua volta agora, fossem realmente baseadas de acordo com a sua fé. A sua fé de tomar a lição de se arrepender hoje. E ser aberto hoje. Tomar a lição de abrir mão de tudo para poder realmente ser um discípulo. Se fosse baseada na sua fé, até onde você estaria? Vamos lá, Yuri. O que é interessante é que o milagre realmente aconteceu não depende se Deus é poderoso. Essa frase de Jesus é direta, isso deveria dar ainda mais convicção para mim e para você. Ele fala de acordo com a nossa fé. A fé que você vive hoje é o limite que você mesmo colocou em Deus. Você colocou o limite nele. Esse é o limite que Deus pode fazer na minha vida. Inseguranças também nada mais são do que limites também que você coloca em Deus. Para ser sincero, eu odeio falar em público. Vocês sabem disso. Eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar na frente das pessoas. Eu não gosto. Nada disso. Eu sou um cara do TI, um cara do computador. Eu fico atrás do computador. É isso. É eu e o computador 1 e 0, 0 e 1. E acabou ali. Foi pro Bruno, as minhas conversas com ela falando. É assim. Não, brincadeira, a gente conversa também, eu falo um pouco. Mas naturalmente não. Mas se eu tiver fé realmente, coragem suficiente para ir fazer algo a respeito da minha própria vida, eu me arrepender, eu tenho fé que Deus vai mover. Vamos lá. Ele vai mover o que for necessário. Sabe, eu lembro quando me chamaram para estar lá no campus do Ministério Universitário, ou para liderar o IMS. Todas aquelas vezes eu pensei, eu não sou bom em liderar pessoas. Eu não gosto. E eles sempre colocavam eu para fazer esse tipo de coisa. E eu odiava. Mas realmente, se eu tivesse fé o suficiente, simplesmente eu tinha fé o suficiente, eu via que tudo era movido. Lembro com o IMS, quando eu entrei, eu estava sem fé nenhuma. Eu falei, nossa, que é meio aleatório, sei lá. EMS é Arts, Media e Sports. Era o Ministério da Igreja de São Paulo. Mas aí depois começou a dar certo, eu comecei a ver que realmente não dependia de mim. Aí a gente começou a entrevistar um cara que era dançarino profissional, que ganhou campeonatos na França. Entrevistar pessoas que eram jogadores profissionais de futebol lá antigamente. Então começou a dar certo, chamar pessoas, tivemos vários testemunhos. E veio um cara aí antes de eu batizar, infelizmente caiu da fé. Mas pelo menos teve uma oportunidade de ser um discípulo. Sim. Então, realmente, muitas vezes é feito de acordo com a nossa fé. Por isso, o primeiro ponto é a fé que move nações. Vamos, Yuri. A fé que move nações. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver aqui uma história bem famosa da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou dar um contexto de vocês. Aqui é um conflito entre Davi e Golias. Então é um conflito minimamente interessante. Então, quando esse aqui, os filisteus, em 1 Samuel 17, eles estão atacando o povo de Deus. Eles se unem no exército para atacar o povo de Deus. E eles trouxeram um dos campeões dele para poder lutar contra as Efias.
Esse campeão era chamado Golias. Então Golias ele se levanta, chega no ponto que o exército está olhando um à frente do outro. E Golias ele se levanta e fala: eu não sou um homem, também um guerreiro. Me mande o melhor guerreiro, a gente luta. E quem ganhar, a nação que perder vai ser escravo da outra. Golias, a Bíblia fala que ele tinha quase 3 metros de altura. Eu tenho quase 2. Então ele tinha mais metade de mim para cima dele. É muita coisa, é muita altura para cada um. Ele era forte, a Bíblia fala sobre os pesos da armadura e da lança dele. Era bizarro. Então era alguém não apenas alto e magrinho, mas ele era alto e extremamente forte. Então você pergunta agora, né, como você reagiria? Lendo aqui, no versículo 8, 7, versículo 8, que a Bíblia fala. Vamos lá, Yuri. 8 a 11. Golias parou as tropas de Israel. Porque funcionando para lutar comigo, se puder lutar e vencer, não sei. Mas todavia, vencer os você não se escravo. E acrescentou: hoje as palavras versículo os israelitas, o homem, ficaram cheios de medo. Olha isso aqui, Golias, ele afronta Deus. E na mão, faz isso e fica falando isso contra o povo de Deus durante 40 dias. E ninguém faz nada. Durante 40 dias, eles permitiram que o nome de Deus fosse insultado. Esse é o tempo para a gente ficar sem fé. Nenhum deles foram corajosos o suficiente para se levantar e lutar contra Golias, para defender a honra do realmente de Deus. Eu acredito que muitas vezes isso acontece também. Quanto tempo dura essa falta de fé? Será que já passou desses 40 dias? Será que já tem realmente resultado a Deus dia após dia? E aí precisa alguém se levantar para te mostrar como que é feito. Vamos lá, Eu Yuri. tenho que se perguntar quanto tempo você vai continuar sem fé. Sabe, a Bíblia ela tem um padrão sobre como Deus lida com cada situação. Eu acredito que esse padrão existe porque Deus nunca mudou e nunca muda, certo? Ele é o mesmo. Então realmente vai ter um padrão, porque quando ele vê pecado, ele vai agir da mesma forma, com justiça. Então, aqui o padrão é que Deus ele sempre pede para eles se lembrarem do que ele já fez. De verdade, depois do que Deus fez nessa quinta-feira para mim, eu fiquei pensando: nossa, pode acontecer o que acontecer. Eu não acho que vai conseguir parar, gente. Depois disso tudo, de verdade, sério, ele vai continuar fazendo. Ele vai mudar, ele não mudou até agora. Ele trouxe a gente até agora, até aqui. Porque do nada vai falar: quer saber? Cansei desse mensagem de Moçambique. Deixa ele de lado um pouquinho, vou descansar, tirar meu ano sabático. Vamos lá, Yuri. Deus não é que nem eu e você, que muda de ideia. Que é levado pela então, a gente não muda. É bem interessante isso mostra fidelidade. A sua fidelidade também é mostrada. E aí essa atitude te insulta ou tenta tirar vantagem de você e toda a sua família? Como você reage? Continua amando eles, dando o coração? Ou você se fecha? Sabia que Deus não é como eu. Ele fechasse os ouvidos dele para o Yuri. Mas quer saber? O Yuri não para de pecar. Eu continuo pecador depois de 7 anos como discípulo. Já chega, eu vou fechar meus ouvidos para o Yuri. Eu perdi a fé nele. Agora, basta uma situação difícil na nossa vida. Deixa eu olhar e Deus não pode fazer, vou fazer isso. O que acontece numa situação difícil, a outra vai e fala: não consigo.
Deus acabou de falar com a gente agora. Eu fosse do vídeo passado, Deus iria fazer acontecer. Você olhando de fora, ele olharia e fala, nossa, você é um tolo. Você não viu já o que Deus acabou de fazer? Tipo, literalmente, essa situação não teve nada a ver comigo. Sabe, tinha horas que eu pensava, falava, não consegui, isso aqui, não sei o que lá. Depois mudava. Aí depois mudava de novo. Eu nunca me senti sem poder nenhum na minha vida, né? Que nem dessa maneira. Não tem nada que eu possa fazer para convencer eles aqui agora. Tudo depende do sistema deles. Não dependia de vocês também, não dependia de ninguém. Dependia apenas de Deus. E ainda assim Deus vai para a gente. Esse padrão mostrava através da Bíblia inteira. Depois eles atravessaram o rio para poder atacar Jericó. O que Deus fala? Levanta e pegam 12 pedras do fundo do rio para poder levantar e colocar no meio do acampamento. Para toda hora que vocês olharem para ela, vocês se lembrem do que Deus fez. Gideão, quando ele vai atacar realmente com os 300 poderosos, o que Deus fala? Não fui eu que tirei vocês do Egito? Esse é o mesmo Deus que tirou a gente, que fez todas aquelas coisas. Ele ainda está aqui com vocês, então ele pode tirar. Da mesma forma, eu acredito que Deus ele nos chama a olhar para trás, ver tudo que Ele já fez na nossa vida, e agora olhar para frente e ver que Ele ainda pode fazer. Pare e pense um pouco na sua própria vida. Todo mundo aqui já passou por situações muito difíceis, situações desafiadoras, talvez muito mais desafiadoras do que você está passando hoje mesmo. Quer dizer que não há motivo para te faltar fé. Se Deus foi fiel com você antes mesmo de você se tornar um discípulo, por que não seria agora? Eu lembro como criança, eu fui esquentar chá, água, né, para fazer chá, uma xícara. E eu sempre fui alto. Mas também sempre tinha umas ideias de rico também. Então isso não mudou até agora. Mas eu tive a brilhante ideia de subir numa caixinha, esquentar uma xícara com água no micro-ondas e ficava muito alto. Né? E aí eu fui lá subir, coloquei, consegui colocar, sabe quando você pontinha do dedinho? Para dentro do micro-ondas. Aí terminou de fechar, só que a porta do micro-ondas empurrou o resto da xícara lá dentro. Aí eu coloquei vários minutos para esquentar. Aí eu vi, terminou, fui lá pegar minha xícara. Mas obviamente, né? Criança, eu não sabia disso. Eu pensava que ia esquentar apenas a água dentro. Esqueci que a xícara também estava lá. No momento que eu pego a xícara está fervendo. E a água cai em mim. Ela cai na minha testa. Literalmente apenas essa parte aqui. E aí, a parte da pele, ela descasca, ela fica pendurada assim. Assim, em cima do meu olho. Eu tinha uns 10 anos de idade, 7, não sei. Por aí. Não faço isso em casa, cara. Agora o Carol vai colocar os micro-ondas no chão. E aí eu lembro de ir pra sala, meu irmão estava jogando videogame, a gente estava jogando Spider-Man do PlayStation 2. E aí eu olhei pra ele e falei, nossa, tá ardendo minha testa, vamos pensar aqui. Ele falou, não. Aí ele olhou assim pra mim e falou, não, e voltou a jogar. E eu fui no banheiro, usei o banheiro, eu tô lá lavando a mão, eu olho no espelho e eu vejo aquilo. Aquilo podia muito bem ter caído no meu olho, eu ter ficado cego. E Deus me livrou, ele nem era discípulo ainda. Depois, como adulto, tanto de besteira que eu já não fiz, e Deus ainda me livrou. Nem discípulo era. Ele foi fiel comigo ainda quando eu estava machucando ele. Quando eu fazia isso em mim, irmãos. Por que ele não seria fiel agora que eu estou tentando realmente agradar a ele? É verdade. Vamos lá, Sabe, Yuri, eu acredito que muitas vezes a gente pode olhar o milagre que Deus fez hoje e amanhã esquecer ele por conta de uma adversidade. Deus acabou de operar um milagre na minha vida, então eu sei que ele não vai parar. Mas infelizmente, depois de um grande milagre, seja lá qual for, uma situação difícil apresentada, é que não ocorre o que eu gosto de chamar de amnésia seletiva. Agora, o que é amnésia seletiva? Essa é uma doença espiritual que ocorre com os discípulos. Que é quando uma situação difícil acontece, essa amnésia ela seleciona todas as coisas boas que Deus fez na sua vida e apaga. Essa é a amnésia seletiva. E a gente lembra apenas das coisas ruins. E aí toda aquela amargura e sentimentos ruins eles se levantam novamente. E aí você esqueceu de tudo de bom que Deus fez na sua vida. Se você fosse realmente colocar na balança das coisas que você tem hoje que Deus te deu, das coisas que Ele tirou para o seu próprio bem, quem será que sai ganhando? Sabe, a reação de Saul e do exército mostra uma coisa: falta de fé. A minha reação diante da prova vai mostrar também se eu tenho fé ou não. Se eu acredito que Deus vai me tirar dessa ou não. Da mesma forma que vocês.
Eu não estava estudando a Bíblia, eu fui desafiado a sair da igreja do meu pai era o pastor. Tem que falar com ele, falar, olha, eu vou sair da igreja, eles estão pregando falsa doutrina. Ontem mesmo, estava numa ligação com meu pai, o Vitor estava na sala. Eu tenho que desafiar ele, porque ele estava pregando falsa doutrina para o meu avô. Falar para ele que o que ele pregou para o meu avô não vai salvar a vida do meu avô, mas vai deixar ele mais distante ainda de Deus. E que ele precisa realmente. Mostrando nas escrituras. Por quê? Porque eu odeio meu pai, quero machucar ele? Não. Mas porque eu amo ele o suficiente para falar a verdade. Eu tive que ter fé o suficiente. Aquela fé que me fez ser expulso de casa. Mas sabe o que é bom? Quando eu fui expulso de casa, eu tive o privilégio de conhecer um irmão chamado Valdir. E acontece que ele era também da ciência da computação. Eu trabalhava apenas como mecatrônica robótica. Quando eu conheci ele, eu comecei a me interessar muito por programação. E aí eu comecei a estudar e pegar vários certificados. E aí eu consegui um emprego numa multinacional, na Electrobal, que é uma empresa de programação. Depois dela, outra multinacional. Então tudo isso aconteceu porque Deus ele tinha um plano muito melhor para mim. Se eu fosse parar ali no momento que eu fui expulso de casa, falar, nossa, tá tudo dando errado, não é pro meu bem, Deus me odeia, estou tentando aqui tomar uma decisão para ele, não sei o que, não sei o que. Eu nunca teria tido tantas vitórias que Deus me deu na minha vida. Olhando para trás agora, eu consigo entender, mas naquele momento não fazia sentido nenhum. Se a gente não tiver fé em desistir, você não vai ver nenhum milagre. Essa é a realidade. A única forma de parar o milagre de Deus não é Satanás que tem esse poder. Vai falar, Satanás está se opondo. Não, você está se opondo a Deus. Não é Satanás que está opondo a nós. Não é ele que está se opondo a você. Satanás está se levantando agora. É a minha própria vontade, minha própria falta de fé está se opondo a Deus. Deus querendo fazer e eu falando, não, Deus, você não consegue. Deus querendo me trazer para a luz, eu falando, não, Deus, é muito difícil. Quem está se opondo muitas vezes não é Satanás, mas o seu próprio caráter, nossa própria natureza pecaminosa, nosso próprio coração. Ainda cresce demais as coisas que Satanás faz. Eu acredito que o poder que ele tem é o poder que eu dou a ele. Ele não é Deus. Deus é o único todo-poderoso. Ele é o único onisciente. Ele é o único onipresente. Então Satanás ele não sabe de tudo. Ele não tem o poder de fazer tudo. Ele não está em todos os lugares. Ele não está tentando a sua vida. Ele tem coisa melhor para fazer. Imagina isso. A gente consegue chegar no centro de vitimismo, onde a gente realmente acredita que está tudo contra a gente. Vamos lá, Yuri. E aí o que acontece é que a gente fica cego e não consegue ver a mão de Deus nisso tudo. Por mais difícil que seja a prova, ainda é a mão de Deus. Por seu próprio bem. Eu imagino como seria. Se eu tivesse entrado ali naquele aeroporto, sabendo que se Deus tivesse mostrado de alguma forma, olha, você vai sair, vai conseguir o visto, mostrar para todo mundo aqui. Eu duvido que vocês teriam orado como vocês oraram. Duvido que vocês teriam dado todo o coração como vocês deram. Não é verdade? Não, sério mesmo. Se todo mundo aqui soubesse, no final, soubesse que não, ele vai conseguir o visto, vai sair, vai dar tudo certo, é só um número lá do visto que deu errado mesmo. Será que ficariam preocupados? Orariam pelo irmão? Nossa, Deus. Bem tranquilinho, sentados. Eu mesmo, ia estar lá sentado na minha cadeirinha, junto com as minhas baratinhas lá, de boa. Porque eu já sei o final. O único problema com isso é que o coração não é revelado. É verdade. Muito bom, Yuri. O único jeito para que eu possa entrar no céu um dia é se o meu coração é revelado, porque aí eu posso mudar ele. Sim. Deus ele vai permitir que você passe por várias situações. Tudo para o seu coração ser revelado. E segunda Crônicas, acredito que o capítulo 32 fala sobre o rei Ezequias. E a Bíblia fala que Ezequias ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. E aí fala que no momento o pessoal veio para poder questionar ele sobre os feitos que ele tinha feito, mas fala que Deus não deixou para ver o que tinha no coração dele. Deus ele permite que coisas aconteçam comigo e com você, para ver o que está no seu coração. Muito bom, Yuri. Ele vai colocar realmente uma. Se fosse para ele tomar um discípulo, sem ter que brigar com a minha família, sem ter que ser expulso de casa, sem ter que tomar a decisão de deixar meus amigos e familiares, seria muito fácil ser um discípulo. Não seria mais aquela porta estreita. Não seria apenas para as pessoas que realmente amam a Deus. Eu acredito que realmente se Deus me chamou para estar aqui, Ele acredita e tem fé que eu posso chegar até o final. Agora você acredita? Você que está aqui hoje, você acredita que pode chegar até o final? Discípulo ou visitante, você acredita que pode chegar até os céus? Você tem fé que Deus está fazendo o que você quer que for a sua vida, para que você possa chegar até os céus? Não importa o quão difícil seja.
O quão humilhante apareça. As emoções que vêm no meu coração. Você acredita que Deus está fazendo isso? Que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Definitivamente eu não sou nenhum santo. Eu peco, torto e direito. Infelizmente. Mas isso não muda a fidelidade de Deus. E nunca vai mudar. Eu sou grato por isso. Sou muito grato que as coisas não são do jeito que eu quero que elas sejam. Porque é a única maneira que eu posso chegar no céu. Vamos continuar lendo aqui em 1 Samuel 17. Vamos ler o versículo 26 ao 28. Vamos ver. Come on, bro. Versículo 26, aqui é Davi. Ele ouviu, ele acabou ouvindo aqui. Golias estava falando com o povo de Deus. Vamos ver como que ele responde. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetindo Davi o que havia comentado, ele disse: é isso que receberá o homem que matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. E perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Talvez essas pessoas poderiam olhar para mim e perguntar: e ele, por que você veio até o aeroporto? Você é presunçoso achando que iam te dar um visto. Eu estou aqui dentro, não. E vocês conhecem a história. Golias foi derrotado. Aqui olha que interessante. A situação de Davi e do seu irmão. Eu acredito que isso mostra muito onde o coração e a fé de Davi está. Davi ele olha para o filisteu e ele olha para Deus e não entende como esse filisteu teve a coragem de desafiar o Deus vivo. Imagina ele olhando para o filisteu, olhando para o pessoal: quem está deixando esse cara falar ainda? Por que ele ainda está de pé? Por que ele foi lá batalhar contra ele? Davi ele entendia que ele não era mais forte. Eu tenho certeza absoluta que ele entendia isso. A Bíblia fala que ele era baixinho, ruivo, bonitinho, bem tranquilinho, cuidava de ovelha. Então realmente ele não era. Até mesmo Samuel, quando ele vai ungir o novo rei, ele chega lá, ele olha para com certeza um desses aqui. Aí tem lá, aí o pai dele fala: tem lá o menino, lá cuidando das ovelhas, lá fora, o baixinho. Então realmente ele entendia, mas ele não conseguia entender como que foi possível ter tantos servos de Deus no lugar e ainda assim ter uma pessoa desafiando o nome do Deus vivo. Uau. Quando você vê a falta de fé do seu irmão ou da sua irmã, você para e olha e até mesmo entende a falta de fé dessa pessoa. Tem algo muito interessante, né, no reino que chama as pessoas realmente a ter compaixão um do outro. Fala: não, eu entendo que é difícil, realmente, nós sinto muito pelo que está passando. Mas a Bíblia não para falar isso para as pessoas. Porque falta de fé, eu realmente acredito que é um insulto contra Deus. E não tem como se relacionar com isso. Não tem como olhar para alguém que está tendo falta de fé, porque Deus pode fazer realmente na nossa vida. E falar: nossa, eu te entendo. Eu não entendo. Não entendo. A gente não pode entender. A gente precisa acreditar que realmente Deus é um Deus vivo. O filisteu incircunciso que tem Davi e pecado, não tem como ele desafiar o nosso exército. Se eu estou do lado de Deus, Ele vai nos levar à vitória. Mas infelizmente o que acontece comigo é da mesma forma que o irmão mais velho de Davi. Ele olha para Davi, ao invés de olhar para Deus e ver a fé de Davi, ele vê como ele é presunçoso. A fé de Davi aqui é vista como orgulho. Davi ele olha e vê: não, esse cara vai morrer, não tem como. Ele fala: nossa, todo mundo sabe que você é um Deus. Caramba! Isso aí foi tirar da lata dele, né? Imagina isso, você ser fiel a Deus, ter fé em Deus, e as pessoas só voltam a olhar e para você isso é apenas orgulho. Quando na realidade você não. Eu sei o Deus possível. Ele vai fazer acontecer. Eu sei que não é por conta de mim ou que eu tenho talento para isso. E Davi não tinha o talento. Mas eu conheço o Deus possível. Vamos lá, Yuri. Muitas vezes você está tão sem fé em Deus que você perde a fé até mesmo nas pessoas. Os irmãos de Davi sabiam que ele tinha derrotado o leão e o urso. Eles sabiam do que Davi já tinha feito. Mas por conta da falta de fé em Deus, eles olharam muito provavelmente, pelo menos comigo acontece isso. Eu vejo que eu não consigo fazer, então ninguém mais consegue fazer. E ele perde a fé de realmente que Deus poderia agir através das pessoas.
O parâmetro do irmão de Davi era ele mesmo. E se ele não consegue derrotar esse gigante, então com certeza esse baixinho ruivo não vai conseguir também. Não tem ninguém que consegue. Nós muitas vezes vemos situações já que eu não tenho poder para mudar ela, então eu vou ter fé. Mas quando nunca foi sobre você, esse gigante, quando desafia um discípulo, ele não está desafiando uma pessoa, mas está desafiando Deus desse povo. A pergunta que eu tenho para vocês, esse ponto é bem simples. Será que você vai ter fé para mover essa nação? Ou a sua falta de fé vai mover você para fora do reino? A fé de Davi moveu a nação inteira de Israel. Era para a nação inteira de Israel ter morrido ali mesmo. Todos se tornaram escravos. Por conta dessa situação, a nação de Israel se tornou a maior nação do mundo inteiro. Se tornou um reino tão grande tanto quanto. Ainda mais depois de estar debaixo de Davi. 1000 anos antes de Cristo. Mas isso foi por conta da decisão de um homem ter fé. Agora imagina se cada um de nós aqui nessa sala decidimos ter fé de que Deus vai mover essa nação. O que poderia acontecer? Quantas pessoas poderiam chegar ao conhecimento da verdade? Sim. Quantas situações poderiam ser mudadas assim? Porque nós sabemos que tudo depende de Deus, não de mim, não de você. Prega, irmão. Sabe, Davi tinha fé necessária para mudar o destino da nação. Para que você tenha fé necessária para mudar o destino dos 30 milhões de pessoas de Moçambique. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ele tem uma frase que fala: a fé na vitória já é metade da vitória. E eu acredito nisso. O jogador que entra já sabendo que ele vai ganhar já é metade da batalha velha. Agora, alguém que entra pensando que vai perder, acho muito difícil que ele vai dar a vitória. Ele já aceita ser derrotado. Agora, assim, está do lado de Deus. Eu estou lutando por Deus e com Ele. Como que eu posso aceitar ser derrotado? Será que faz sentido? Se eu estou lutando por Deus, estou no exército dele, faz sentido levar uma derrota? Quem é que derrotaria o exército de Deus? Quem é que tem força suficiente para fazer isso? Não faz sentido nenhum. Vamos continuar lendo aqui a situação. Vamos desenrolar na história. Vamos ler o versículo 29 ao 30. Come on, bro. Vamos sair, prega. Pode deixar. 29 diz assim: E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Acho que Davi pra caramba! E aí eu falando, deixa eu falar. Davi ele estava lá falando: quem vai acontecer? Não sei o que. Aí o irmão ele fala: Fica quieto, Davi. Se todo mundo sabe que você é presunçoso, não é orgulhoso você ficar falando. Aí ele fala: Caramba, não posso nem falar agora. Vamos ler, lá no versículo 30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe com mais. Olha isso, ninguém aqui acreditava em Davi. Nem mesmo seus irmãos, nem mesmo o povo de Deus. Todos eles falaram a mesma coisa. E Davi não mudou também a resposta dele. Como que vocês deixam esse homem ir contra o exército de Deus vivo? Ele não tolerava não apenas a sua família. Ele não tolerava nem de pessoas à sua volta. Seja desconhecido ou conhecido. Ele não tolerava pessoas desafiarem o exército de Deus. Você não precisa que as pessoas acreditem em você. Tudo que você precisa é que Deus acredite em você. E se Ele te escolheu para ser um discípulo dele, já mostra muita confiança dele em você. Agora, o que você vai fazer com isso? Olha o versículo 38 aqui ao 40. Fala assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou olhar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso não, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu um riacho com pedras lisas, colocou-os na bolsa, isso é o seu arforte de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Sabe o que é interessante? Davi fala que ele vai derrotar o filisteu, certo? E aí Saul, o que ele faz? Ele dá a armadura e a espada dele para Davi. Isso mostra que quando se falta fé, nós vamos começar a adicionar coisas para nos dar segurança. Falta fé, não, eu não acredito que ele pode ganhar, então deixa eu dar essa armadura, deixa eu dar essa espada, deixa eu dar todas essas outras coisas aqui, porque talvez assim, eu adicionando a coisa do meu próprio poder, da criação humana, talvez tenhamos a vitória. Saul não via como se realmente a vitória estava na mão de Deus. Nem pergunta para Davi o que ele queria.
Davi, ele fala que ele tenta andar, ele não está acostumado. Imagina ele andando com aquele negócio, ele tem batendo um monte de espada na armadura, raspando no chão. Tentando, ele era baixinho, provavelmente nem cabia, ele ficava tudo grandão. Eu com a altura que ele Saul fala bem, fala que Saul era grande, alto e fortão. A gente estava tudo errado então. Aí fala que ele tira, ele pega o cajado dele, pega umas pedras, coloca dentro da sua forja de pastor e vai encontrando o filisteu. Usa o que você sabe. Deus não está pedindo para você fazer algo extraordinário. Não está pedindo para você dar um mortal para trás. O que Ele pede é que você use o que você sabe. Use a fé que você tem. Ele está pedindo por algo fora da curva. Está pedindo para você ter fé. Davi estava acostumado com isso. E foi o que ele usou para poder ir contra a luta contra ele, realmente. O que você tem adicionado para poder pensar que o milagre se tornaria mais incrível? O que você tem usado realmente do mundo para poder fazer com que as situações à sua volta fiquem um pouco mais fáceis de acreditar que Deus vai fazer alguma coisa? Em quais momentos da sua vida você tem olhado e pensado, quer saber? Eu vou dar uma mãozinha para Deus para fazer acontecer. Na realidade, Deus não precisa da nossa mãozinha. A Bíblia fala em Jó, mas também fala em Atos, capítulo 17, no versículo 22. Fala que Deus não precisa de ninguém para dar conselho para Ele. E não tem ninguém forte o suficiente para poder dar uma mão para Ele. Então Deus não precisa da nossa ajudinha, um empurrãozinho, para fazer as coisas acontecerem. Ele já vai fazer acontecer. Só tenha fé. Vamos lá para Juízes, capítulo 20. Vamos ver algo interessante. Olha em Juízes. A escritura aqui é bem interessante. Juízes, a gente vai ler o capítulo 20. Vai ler só o versículo 16. Eu vou explicar o contexto, só o conteúdo. Prega, irmão. Juízes, capítulo 20. Prega, irmão. Versículo 16. 20, 16, diz assim. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis. E cada um deles podia atirar com a funda uma pedra no cabelo sem errar. Olha isso. Aqui ele está falando da habilidade que a tribo de Benjamim tinha. Ela tinha a habilidade de pegar aquele estilingue, que é uma funda, na verdade, que Davi usou para batalhar contra Golias, e atirava tão precisamente que acertaria o fio de cabelo de uma pessoa. Mas Davi, ele não era da tribo de Benjamim. Qual que era a tribo de Davi? Judá. Então, Davi era da tribo de Judá. Uma tribo legal. Muita gente boa eles, eu acredito. Mas sabe o que é interessante? Sabe quem era da tribo de Benjamim? Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Então, o que está acontecendo aqui? Segundo ponto. Fé leva do ordinário para o extraordinário. A fé leva do ordinário para o extraordinário. Eu acredito que aqui a Escritura fala do benjamita, Saul era o benjamita. Então eles eram conhecidos por essa habilidade. Então Deus permite Davi usar a funda para mostrar para Saul, era para você estar vivendo esse milagre. Para mostrar para Saul, olha só, eu vou usar o que você é conhecido por saber usar e vou derrotar ele. Para mostrar para Saul que, Saul, você que era para estar vivendo esse milagre aqui. Não era para eu, um pastor, estar fazendo isso. Você é o líder do povo de Deus. Você é o nosso campeão. Então você deveria estar na frente lá, fazendo isso realmente acontecer. O que eu acredito é que realmente, muitas vezes as coisas acontecem à nossa volta e você fala, nossa Deus, por que isso não está acontecendo comigo também? Por conta dessa falta de fé. Era para você estar vivendo esse milagre. Mas por conta da sua falta de fé, você vai influenciar as outras pessoas vivendo ao invés de você. Eu acredito que tem muitos milagres que Deus queria que estivéssemos vivendo, mas por conta da nossa falta de fé, acabamos sendo limitados. Imagina isso, Davi, ele pega aquela funda. Eu imagino a cara de realmente de Saul olhando para ele. Eu falei, mas rapaz, isso era para eu que uso isso aí. E ele vai e luta contra Golias, mostrando para realmente Saul, e todos os benjamitas estavam ali. Olha como isso é feito. Agora, como discípulo, na sua própria vida, seja no trabalho, na sua família, faculdade, seja onde for entre os amigos, você realmente mostra a sua fé, você mostra a sua preocupação.
A Bíblia fala que em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1, fala que a sabedoria, ela ilumina a nossa face. Né? Então a Bíblia fala que a sabedoria em Timóteo fala então que nos traz a salvação. Então ser salvo, ele nos ilumina a nossa face. Então não quer dizer que a gente precisa estar o quê? Animado, zeloso, feliz, porque a gente está salvo. Certo? Sim. Agora, quando alguma coisa acontece na sua vida, algo difícil, e você vai lá e fecha a sua cara. Aquela cara, gente, tá tudo errado, ai de mim, ai da situação, ai da minha família, esse pessoal falou assim comigo, no meu trabalho, na faculdade, e tá lá com aquela cara fechada. Será que você lembra realmente da sua salvação? Eu realmente acredito que a sua fé, ela vai ser mostrada para as pessoas também. Vai perguntar, nossa, o que está acontecendo na sua vida? Isso, nossa, por que você está tão animado aí? É porque Deus está no controle. Não sou eu mesmo. O mundo pode estar caindo. Mas já que Deus está no controle, está tudo bem. Você vai dar um jeito de colocar um teto, sabe? Para me proteger desse mundo caindo. Eu não vou ser mais uma das bombas caindo nesse mundo. Sabe, eu acredito que, para ser sincero, as situações de Davi e Saul, eu não acho que o que os diferenciava era a técnica, mas sim a fé dele. Davi tinha fé, Saul não tinha. Provavelmente Saul tinha muita mais técnica do que Davi. Mas já que ele não tinha fé, ele não conseguia derrotar ninguém. Davi, por conta da fé que ele tinha, ele pôde realmente terminar. Vamos lá, Yuri. Tem uma frase para George Muller, que é um missionário, que ele fala: a fé não opera no campo do possível. Não há glória para Deus no que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Eu acredito nisso. Eu acredito que a minha fé começa realmente onde realmente tudo sai da minha mão. Onde eu não tenho mais controle, não tenho mais o que fazer. Onde tudo vai realmente para um lugar onde eu não quero que vá. É nesse momento onde eu estou realmente sem poder algum, onde a minha fé começa. Onde a aventura começa. Mas sabe o que é legal? Eu estava pensando, nossa, passar por essas coisas é legal porque depois eu posso falar isso também. Passar, eu passei por isso. E passei fiel a Deus. Imagina essas pessoas em que. Olha isso, Filipenses. Vamos lá para Filipenses. Olha a situação aqui. Vamos lá, Yuri. Em Filipenses capítulo 4, versículo 10. 10? Vamos lá, Yuri. Filipenses 4, versículo 10. Fala assim. Assim que vocês chegarem lá, espera um pouquinho. Vamos lá, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Olha que fala. Isso aqui é Paulo escrevendo, tá? Então Paulo está escrevendo essa carta aqui. E olha o que ele fala. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu estou dizendo isso porque eu estava necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se eu quero passar necessidade, se eu quero ter fatura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, Paulo está falando sobre quão contente ele estava. Ele começa falando: alegre-me grandemente. Ele estava extremamente alegre. Agora, em que momento ele estava falando isso? Onde é que Paulo estava quando escreveu isso? Na cadeia. Ele estava na cadeia. Ele estava preso quando escreveu isso. Ele estava preso quando escreveu sobre o quão alegre ele estava. Sobre o quão contente com Deus ele estava. Ele não estava em casa com os discípulos. Ele não estava tendo uma saída. Ele não estava indo para uma conferência. Ele estava na cadeia sofrendo pelo nome de Deus. E ele falou: sabe o que eu vou escrever? Vou escrever sobre quão alegre com Deus eu estou. Agora, se você fosse escrever hoje uma carta para a igreja, qual seria o título dessa carta? Dificuldades e sofrimento? As dificuldades da vida do Yuri. A frustração da minha vida, o título da carta. Ou seria: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação.
Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom, Yuri. Sabe? Não existe milagre sem fé. Primeiro precisamos da fé, antes de termos milagre. Primeiro a fé e o milagre, e aí sim, depois o milagre no tempo certo. Os discípulos tinham que ter fé que Jesus iria ressuscitar depois de morrer na cruz, para apenas depois poder ver o milagre. Até mesmo Jesus ele teve que ter fé ao ir para a cruz, de que sim ele seria ressuscitado, e apenas sim depois ele pôde ver o milagre. Não foi antes que ele viu o milagre, aí depois ele começou a ter fé. Da mesma forma, Lázaro, o amigo de Jesus, ele morre. E quando ele vai, Jesus ele encontra com as irmãs de Lázaro, ele vê ela chorando, Marta e Maria chorando, ele vai lá e chora com elas. Aí ela pergunta para ele, fala, olha, Jesus, por que você permitiu que isso acontecesse? Por que você permitiu que Lázaro morresse? A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus Cristo. Então era alguém próximo a ele. Agora, por quê? Ela não duvidava de que Deus tinha poder para fazer isso acontecer. Ela sabia que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus explica para ela, isso tudo aconteceu para que o nome do meu Pai fosse glorificado. Eu acredito que o que aconteceu na quarta, na quinta-feira, foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Sim. Não foi apenas, eu acredito que Deus ele não curte, ele não fica lá vendo eles sofrer, fala, nossa, que legal eles estão sofrendo. Deus não é um Deus sádico. Eu ia falar que Deus é amor. Da mesma forma, se você tiver uma criança pequena, lembra dos meus sobrinhos, você colocar eles de castigo, mesmo que não seja algo bom, para que eles pudessem aprender. E aí são os anjinhos agora. Ainda mais longe, não tem cuidado. Isso ainda mais, só vejo foto. Mas essa é a realidade. A gente precisa realmente de correção para poder aprender com Deus. Sim. Se alguém não é corrigido, o que ela acaba se tornando? Mimado. Ninguém gosta de gente mimada. Imagina um cristão mimado, que acha que tudo vai vir de bandeja para ele. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa entrar de joelho, não precisa gritar para Deus, colocar o coração dele para fora. Tudo fácil na mão dele. Ele não aprenderia realmente o que é servir a Deus. Vamos lá para Hebreus capítulo 9. Nossa última escritura. Vamos lá, Yuri. Vamos, Yuri. Do Novo Testamento. Breve, irmão. Que tem mais uma no dia. Vamos lá, irmão. Ele já está terminando. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Se você não tem fé em Deus, você não vai conseguir agradar a Ele. A sua falta de fé vai te levar a desagradar a Deus, a pecar contra Ele. Mas a sua fé vai te levar mais perto dele. A real é que eu nunca tinha me sentido tão próximo de Deus, tão confiante em Deus como eu me senti na quarta e na quinta-feira. Eu estava me sentindo realmente em paz e tranquilidade. Falei, nossa Deus, muito obrigado. Tive um ótimo tempo com Deus lá na minha celinha, no bagulho de cela. E as baratas, todas evangelizadas. Mas essa é a ideia, eu estava bem com Deus, mas porque eu conseguia aprender na situação. Agora, sempre assim, com certeza não. Mas não é toda situação que eu entro e falo, nossa Deus vai fazer. Não, definitivamente não. Mas eu estou grato que por essa eu pude passar com fé. Eu consegui ver a diferença realmente quando a gente passa por uma situação com fé e outra sem fé. Quando passa com fé, não tem nada que pode parar a gente. Tá, desde me decidido. Como Daniel, capítulo 3 fala, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor vai lá, levanta uma estátua, fala, quem não adorar a ela vai ser lançado à fornalha de fogo. Ele vai lá e pergunta para ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não vão se ajoelhar a estátua? Vocês vão ser lançados à fornalha de fogo. Eles olham para ele, olha, ó, grande rei, Nabucodonosor. O nosso Deus, ele é mais poderoso, mais incapaz de nos livrar da fornalha. E mesmo que ele não nos livre, ele ainda é Deus. Essa é a realidade, essa é a resposta de alguém que tem fé em Deus. E nós sabemos o que acontece, eles saem daquela fornalha vivos. Se você realmente tem fé em Deus, você pode passar pela fornalha que for, pela cova de leões que for. Você vai sair em pé e as pessoas vão poder ver na sua vida. Vamos voltar lá para 1 Samuel, para a gente terminar, no capítulo 17, no versículo 45. Vamos ver o que acontece no final lá com o gigante. Vamos ver como que realmente o final e a conversa que eles têm.
no versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45. Não tem que você chegar lá. 1 Samuel 17, versículo 45. Nossa última escritura. Por favor. 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de sua alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs o pé sobre ele e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Olha isso que interessante. Davi, ele dá realmente essa imagem para a gente, que a vitória não vem por espada, por lança, mas sim por Deus, por meio da nossa fé nele. E sabe o que é interessante? O que Davi fala que vai acontecer com ele. Davi fala: hoje mesmo você vai entregar o Senhor entregará você na nossa mão, e eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Davi tinha espada? Não. Ele já planejava derrubar aquele cara, pegar a espada dele, com a própria espada dele e arrancar a cabeça dele. E sabe o tanto de fé que ele tinha que ia matar Golias? Ele não pensou por só um minuto que ele ia perder. Ele falou: talvez vai ter que lutar, ele vai lá, agarrar, dar um soco no outro. Não. Ele falou: não, eu vou pegar a sua própria espada e eu vou arrancar a sua cabeça. Da mesma forma, eu acredito que quando Deus faz com que a gente passe pela situação, Ele quer que a gente saia dali com glória. Ele não quer que a gente saia ali mancando, todo nossa sofrido, dolorido. Não, eu vou tirar você dali e você vai ver de uma maneira que você vai sair. Amém. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha de fogo, olhando para Nabucodonosor, olhando para o outro assim, tipo, olhando para ele, e Nabucodonosor olhando, tipo, nossa, o que aconteceu aqui? E Nabucodonosor, ele realmente, depois de ter levantado uma estátua, falando que ele mesmo era o próprio Deus, ele olha para o Espírito, para realmente o exemplo deles, e fala: realmente, vocês servem o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra. A sua fidelidade, o exemplo da sua própria vida, vai converter até mesmo o maior dos ateus. A vitória que Deus deu para Davi e para o povo de Deus foi completa contra todos os filisteus. Ele não deu pela metade. Eu acredito que Deus não vai parar agora com a gente. Ele vai dar para a gente a vitória completa. Ele já trouxe a gente até aqui, como se tivesse atravessado o Rio Jordão. Aí só precisa entrar em Jericó. Agora, se você realmente tem fé ou não, de que a gente pode marchar 7 vezes ao redor de Jericó, para ver a muralha caindo, você pode ficar do outro lado, como as lutas das 2 tribos. Mas eu tenho certeza que eu vou querer marchar. Eu vou gritar, vou realmente cantar os louvores a Deus. Eu tenho certeza que no tempo certo, as muralhas vão cair. E a gente vai ter a vitória completa em nome do Senhor. O desafio é bem simples. Tenha fé. Não aceite, mas não pense, não dê desculpa das circunstâncias. Apenas tenha fé. No momento que você pensar em realmente duvidar do poder de Deus, pare e pense realmente: isso é eu insultando ao nome dele. Lembre de todas as coisas. Talvez você precise de umas 12 pedrinhas para colocar no meio da sua sala, para olhar e lembrar: Deus, ele foi fiel até agora, ele vai continuar sendo fiel até o final da minha vida. E para Deus já dar toda a glória. Amém. Amém.